Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que vocês estão acessando. Estamos começando mais uma semana de aula, né? Ficamos bastante tempo afastados, semana de férias, muita coisa acontecendo. E agora nós vamos retomar os nossos estudos, ok? Ainda vamos falar sobre texto argumentativo. Mas hoje vamos começar um pouco mais light com uma atividade de interpretação de texto, ok? Tem muita gente que está devendo atividade ainda. Aquelas atividades dos 2 filmes precisam ser entregues o quanto antes. Então eu preciso que vocês tenham bastante empenho para continuarmos aí o nosso 3º bimestre, dar tudo certo, ainda que à distância a gente consiga manter um grau de estudo aí, manter uma rotina de estudos, tá bom? Então a interpretação de texto, o nome do texto é Viver em Sociedade, de Dalmo de Abreu Dallari, ok? E aí eu vou ler um pouquinho o texto com vocês, vou comentar os exercícios. Para baixar a atividade, você clica aqui embaixo no link que eu vou deixar salvo. Quem puder imprimir em casa, imprime, escreve na folha, tira a foto e me manda por e-mail. Quem não puder, pode fazer no caderno, não precisa copiar o texto, mas eu quero que vocês copiem as perguntas. Então, copia a pergunta e responde, tá bom? Então vamos lá. Leia com bastante atenção esse artigo de opinião, Viver em Sociedade, de Dalmo de Abreu Dallari. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, como a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é base de suas esperanças. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitadas de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Então o texto já tinha dito que era do Dalmo de Abreu Dallari e o nome é Viver em Sociedade. Bem, é um artigo de opinião, então a gente já conhece as características do gênero, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o tema, né?
o título ele já dá alguns indícios bem assim, né, fica bem claro sobre o que o texto fala, que é viver em sociedade. Então, o texto ele começa dizendo sobre a questão de viver em sociedade ser uma necessidade humana, né? Nós estamos no mundo, nós seres humanos, há algumas centenas de milhares de anos, e a gente só teve sucesso até agora por conta dessa característica, que é aprender a viver em sociedade. Mas o texto não fala só sobre isso. Ele termina também falando um pouquinho sobre justiça social, que é o que todos tenham acesso a tudo, né? Que todos possam ser iguais. Ok? Então, depois eu quero que vocês releiam com calma o texto, leiam em voz alta, se isolam um pouquinho em casa para fazer essa reflexão e responder as seguintes questões. Primeira, explique de forma argumentada a seguinte tese defendida pelo autor. Então, a gente já sabe que a tese é a ideia base para o texto, então é uma crença, é algo que o autor defende com o texto. E qual que é a tese? Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Então, o que vocês acham? O que vocês acham que o autor quis dizer com isso? Então, por que ele defende essa tese? Os seres humanos eles não vivem só em sociedade porque eles querem, mas porque é uma necessidade da natureza humana. Vocês concordam, discordam? Então, eu quero que vocês expliquem na questão 1 o que quer dizer isso, então, de que forma, por que o autor pensa dessa forma. Questão 2. Na sua visão, como seria se os seres humanos não vivessem em sociedade? Então, aqui é um caso que a gente vai pensar o contrário do texto, né? A gente sabe que todos vivem em sociedade, então, mas como seria se nós não vivêssemos em sociedade? Então, é isso que eu quero que vocês pensem e escrevam na visão de vocês, na opinião. Então, não existe certo e errado. Você vai responder o que você acha que como seria o mundo se seres humanos não vivessem em sociedade. Beleza? E a 3, nós vamos pensar um pouco no contexto atual. E a questão é a seguinte: pensando no momento atual em que vivemos em meio a uma pandemia, como a vida em sociedade pode ajudar a superar essa dificuldade e outras que poderão surgir? Então, como que a vida em sociedade pode, né, porque na verdade nós ainda estamos na pandemia, ajudar a lidar com uma situação catastrófica como essa, que é a pandemia do coronavírus e tal. Então, de que forma que a sociedade pode se organizar para lidar com esse problema, né? E não só isso, com os problemas que virão no futuro, né? Porque a gente sabe que a sociedade, a gente teve o azar de viver na nossa geração o coronavírus, mas se você voltar um pouco na história, você sabe que durante tempos em tempos aparece algum problema em que a sociedade precisa lidar, né? Seja de um vírus, seja de um problema social, seja qualquer outra coisa que venha a exigir que a sociedade se organize para superar esse problema específico. Então, qual que é a relação com viver em sociedade? Então, de que forma, vivendo em sociedade, a gente consegue superar esses problemas? Então, é isso que está sendo pedido na questão 3. E a questão 4 é uma pesquisa simples para vocês fazerem na internet e responder 2 perguntas, ok? Questão 4. O autor finaliza o texto comentando sobre justiça. Faça uma pesquisa na internet para responder o que é justiça social e por que ela é importante. Então, vocês vão pesquisar esse termo, justiça social, pode pesquisar no Google, no Bing, no Yahoo, no site de busca que vocês estão acostumados a usar. Vocês vão buscar justiça social, descobrir o que é, então vocês vão escrever
conceito da justiça social e responder o porquê que ela é importante, tá bom? Então, o que é justiça social e por que ela é importante? Então, são 4 atividades. Releia o texto, se tiver dúvida me chama, me manda uma mensagem que a gente conversa sobre isso, tá bom? E é isso, tá? A gente se vê, até sexta-feira vocês me entregam. Essa semana é um pouco mais curta, né? Porque nós tivemos feriado na segunda-feira. Então, até sexta-feira vocês me mandam por e-mail. O e-mail vocês já têm, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.